Irmãos, espero que esteja tudo bem com você. Essa manhã é uma manhã especial porque é uma manhã de culto, amém? Onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, e que bonito conseguir ouvir a igreja no meio dos louvores exaltando ao Senhor. Algumas pessoas podem se reunir em torno de um homem que tem habilidades carismáticas ou habilidades relacionais. Isso pode acontecer no reino dos homens. Mas se reunir ao redor da cruz, ao redor de Jesus para adorá-lo, essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer, amém? E a gente tem que glorificar o Senhor por causa disso. Eu gostaria de convidar aqui à frente, por favor, o Eliel e a Mirella Campos, e também a Roseli dos Santos Viola, que serão recebidos como membros da nossa igreja nessa manhã. É importante os irmãos saberem, aqueles que nos visitam também, que a gente tem um curso de integração para aqueles que desejam se tornar membros da igreja. A gente costuma chamar esse curso de a porta de entrada, porque a gente entende que é muito importante que você compreenda aquilo que a gente pensa com relação a algumas questões das Escrituras e como a gente age com as coisas no dia a dia por aqui, ok? Então você que tem visitado a igreja e tem sentido a direção de unir-se, tornar-se membro da igreja, você pode procurar depois do culto o Clóvis, ou a pastora, ou o Fabrício, que está aqui na frente. O Fabrício é o cara que vai tirar foto daqui a pouco, que deu aula de escola bíblica ainda há pouco para nós, né? Aliás, depois eu falo sobre a escola bíblica, né? Senão emenda um assunto no outro. E você pode procurá-los para passar o seu nome para então começar o curso de integração. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar por esses irmãos, pedindo a graça do Senhor sobre eles, e para que esse tempo que eles estiverem com a gente seja um tempo mesmo de crescimento espiritual e um tempo em que eles possam servir o Senhor também. Amém? Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos. Nós queremos nessa hora reconhecer, Pai amado, que é uma responsabilidade que o Senhor traz a nós como igreja local, mas também um privilégio. Deus, que essa igreja local, que esse povo seja instrumento de edificação para a vida de cada um deles. Que aqui a vida deles possa florescer. Que aqui eles possam experimentar novos momentos na Tua presença, crescendo nos Teus caminhos. E que eles sejam usados pelo Senhor como instrumentos também para a bênção do corpo, para a propagação do Evangelho. Pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Amém? Vamos tirar uma foto juntos? Deus abençoe, irmãos. A igreja pode aplaudir Jesus. Querido, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós nos propomos, nesse final de semana, interromper a série Quando os Problemas Aparecem, para tratarmos a respeito da doutrina do Espírito Santo. Então, hoje, amanhã à noite, às 8 horas, tem culto. Você pode vir para a igreja, se assim desejar. E também na manhã de terça-feira, o assunto será a doutrina do Espírito Santo. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da ação do Consolador na vida daquele que é crente, daquele que crê. Amanhã a gente vai abordar outros aspectos e na terça-feira de manhã a gente vai falar sobre plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ou como convém se chamar dentro dos círculos carismáticos e pentecostais, batismo no Espírito Santo. A terça-feira de manhã o pastor Agostinho vai estar conosco, que é pastor da comunidade Filadélfia, ali de Guararapes, e a gente começa às 8h30 da manhã, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, se você puder vir sem comer, seria interessante a gente ter um tempo de consagração, ok? Até 12h30 nessa manhã de terça-feira. Amém, queridos? É importante a gente dizer que nós não compactuamos com a festa que infelizmente tem na nossa nação nesses dias. Algumas pessoas vão dizer, olha, é uma questão cultural, pastor, mas é uma questão cultural que traz muito prejuízo e muito pecado nesse tempo na nossa nação. Homens saem dos seus países para vir para o Brasil nesse tempo para se prostituírem aqui. Muitas crianças estão sendo geradas nesses dias e serão abortadas daqui a pouco. E às vezes a gente não para prestar atenção e olhar para essas coisas.
Carnaval não é motivo de orgulho para nós, carnaval é motivo de vergonha para nós. Amém? Que Deus tenha misericórdia da nossa nação por conta disso. Dinheiro público que poderia ser aplicado em saúde, educação e tantas coisas, é aplicado, por exemplo, numa festa dessa. E a gente precisa mesmo clamar ao Senhor, pedindo: Deus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nossa nação. Amém? E já que eles tratam das coisas da carne nesse tempo, e que Deus lhes abra os olhos para que eles entendam o Evangelho, a gente vai tratar das coisas do Espírito nesse tempo. Amém? João 14, 16 e 17 diz assim. O que eu tinha dito? João 14, 16 e 17. Eu não tinha dado a referência ainda? Pronto? Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Vamos orar, queridos. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, agradecidos por discernirmos a Tua presença entre nós. Deus, permita que essa manhã seja uma manhã de renovação para a vida daqueles que aqui se encontram. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa dinamizar, animar, encorajar, levantar, soprar sobre a Tua igreja, Senhor, a fim de que ela seja um testemunho vivo da pessoa de Jesus Cristo e de Sua obra. Essa é a nossa oração, Pai, diante da Tua presença hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante dizer, irmãos, que essa fala de Jesus Cristo aos seus discípulos, ela acontece na quinta-feira, naquela quinta-feira que antecedeu o dia da morte de Jesus Cristo na cruz. Antes de Jesus se entregar por conta dos nossos pecados, antes dele operar efetivamente naquela cruz a nossa salvação. E Jesus prepara o coração dos discípulos para a sua partida, falando que ele iria, mas que ele enviaria um outro da mesma espécie, embora não seria ele, era outro, mas era da mesma espécie, com o mesmo caráter, para estar então para sempre com os discípulos, para fazerem o papel que Jesus Cristo fez para eles durante todo aquele tempo em que Jesus esteve junto a eles, para animá-los, para encorajá-los, para conferir-lhes poder, para lhes dar ânimo, para lhes dar poder para viver a vida cristã. Então Jesus diz assim: olha, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. E é interessante que a palavra grega para consolador, quem gosta de ler já sabe disso, é parácletos. E ela significa advogado, consolador, conselheiro, mas talvez uma melhor tradução seria ajudador. Seria alguém que é chamado para ficar ao lado a fim de ajudar. A ideia é essa. Então olha para quem está do seu lado e diga: o Espírito Santo veio para nos ajudar na nossa vida cristã. Diga para ele. Amém, queridos? O trabalho do Espírito Santo não é só pegar o incrédulo, e aqui incrédulo eu não estou falando daquele que não tem nenhuma fé, mas incrédulo aqui eu me refiro àquele que não tem a fé bíblica, a fé cristã, e levá-lo até o Calvário, fazê-lo olhar para Jesus Cristo, então crer em Jesus Cristo. Não é só essa a função do Espírito. O Espírito faz isso com todos nós, mas Ele continua conosco o tempo todo, e já já a gente explora um pouco mais essa questão. É interessante dizer que o Espírito Santo é Deus. Ele não é menor que o Pai, Ele não é menor que o Filho Jesus Cristo. Ele pode ser adorado, louvores podem ser cantados a Ele, e você também pode orar à pessoa do Espírito Santo. Ele não é menor do que os outros dois, e tampouco maior do que os outros dois componentes da Santíssima Trindade. Amém, queridos? É importante afirmar que o Espírito Santo não é apenas uma energia,
não é apenas uma força. Porque geralmente nos nossos círculos, principalmente nos círculos renovados, pensa-se muito no Espírito Santo quando se sente alguma coisa. Quando o pelo do braço sobe, quando a gente sente um treco na espinha, não é verdade? Quando começa um barulho, então pensa-se, o Espírito Santo está presente, é verdade que ele pode estar presente quando todas essas coisas acontecem, mas escute, o Espírito Santo é uma pessoa, e nós podemos e devemos nos relacionar com ele. Por exemplo, a Bíblia fala que ele tem vontade. Ora, os dons do Espírito Santo são distribuídos segundo o seu querer e a sua vontade, é isso que as Escrituras nos ensinam. A Bíblia fala que ele tem pensamentos, a Bíblia fala sobre a mente do Espírito. A Bíblia fala, numa linguagem, a gente pode dizer antropomórfica, que o Espírito Santo tem sentimentos. Ele pode se entristecer, não é isso que está em Efésios, capítulo 4, versículo 30? Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção, e a gente fala do selo amanhã à noite, se o Senhor permitir. O Espírito Santo é uma pessoa, e nós podemos nos relacionar com Ele, amém, queridos? Não é uma força ou poder manipulável a nosso bel prazer, nós não fabricamos a presença do Espírito. Ele se manifesta quando deseja e quando quer. Amém, queridos? Agora, olhando para esse texto bíblico, Jesus vai deixar claro para nós que o mundo não pode receber o Espírito. Ou seja, aqueles que não estão em Cristo não têm o Espírito Santo. Mas se engana se alguém pode pensar que pode estar em Cristo e não ter o Espírito Santo. Todo aquele que nasceu de Deus é habitado pela pessoa do Espírito Santo. E as Escrituras chegam a nos dizer, em Romanos capítulo 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem aqui pode afirmar que passou, viveu o milagre do novo nascimento? Levante as mãos, por favor. Que é aquela obra preciosa e maravilhosa, onde o momento onde o Espírito Santo nos pega e nos insere, nos batiza no corpo de Cristo, onde Ele nos une a Cristo, e ao nos unir a Cristo, nos faz participantes de todas as bênçãos e de toda a herança que o Filho tem, porque nele nós estamos. Quando isso acontece, o Espírito Santo também passa a habitar dentro de nós. Então diga assim: eu tenho o Espírito Santo. Porque eu acredito em Jesus Cristo. Agora é interessante olhar para o texto e perceber que Jesus menciona para os discípulos ali que eles seriam inseridos numa nova era, num novo tempo. E embora o Espírito Santo estivesse presente no Antigo Testamento, no meio do povo judeu, Ageu capítulo 2, versículo 5 fala a respeito disso, ele estava presente na criação, ele é criador juntamente com o Pai e com o Filho. Ele estava, por exemplo, presente ungindo reis, profetas, sacerdotes no Antigo Testamento, em ocasiões especiais, usando homens. A partir do momento em que ele fosse enviado, em que ele viesse como consolador, enviado pelo Pai e pelo Filho, haveria um outro tipo de relacionamento das pessoas para com o Espírito Santo. E é por isso que a gente pode ver que existem 88 menções no Antigo Testamento ao Espírito Santo. E mais de 3 vezes mais no Novo Testamento, menções para com o Espírito Santo. Ou seja, a partir do momento do Pentecostes, nós vivemos a era do Espírito. É o momento dele. Ele foi derramado sobre nós, amém? E ele não está só conosco, ele está em nós. Ele está na igreja como um corpo, e Ele está habitando individualmente cada um daqueles que creem no Senhor. Ora, não é isso que a gente pode ler, por exemplo, quando Paulo escreve: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diga: eu sou templo do Espírito Santo. E é por isso que a gente não pode deixar, fazer do nosso corpo qualquer coisa. É por isso que a moça não pode fazer do seu corpo uma bola de basquete que passa de mão em mão. Por quê? Porque ela é templo do Espírito Santo. É por isso que não convém aos santos encher a sua cara de bebida. Por quê? Porque são templos do Espírito Santo.
É necessário o quê? Santificação da nossa parte. Daqui a pouco a gente vai mostrar que isso é uma graça que o Espírito Santo concede à nossa vida. Ora, o Espírito Santo está em nós. E Ele opera graças maravilhosas na nossa vida. E eu posso falar a respeito disso nessa manhã. Primeiro, a graça da santificação. Diga assim: quem tem o Espírito Santo não peca em paz. É importante a gente falar a respeito disso, porque a Bíblia diz que o Espírito luta para que a gente viva em santidade. Não é isso que a gente lê em Gálatas 5,17? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. No novo nascimento é uma obra de purificação. Nós somos lavados dos nossos pecados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, mas ainda nós continuaremos a lutar contra o pecado até o final da nossa vida, amém, queridos? Essa luta vai ser até o final. A carne, queridos, é um problema com o qual a gente vai ter que lidar até o fim, e nós só conseguimos mortificar os feitos da carne pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Ora, Ele nos purifica no novo nascimento, mas Ele vai atuando e santificando a nossa vida durante toda a nossa vida cristã. É por isso que quando a gente peca, a gente fica mal. Não é normal isso na vida do cristão? Deveria ser normal isso na vida do cristão. Por quê? Porque sabemos que somos templo do Espírito Santo, sabemos que pertencemos a Jesus, e o Espírito Santo está nos convencendo de que nós cometemos um erro e de que nós precisamos confessá-lo ao Senhor. Dentro dessa obra de santificação, o Espírito Santo aperfeiçoa o seu fruto na nossa vida, fruto encontrado em Gálatas capítulo 5 também. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando o Espírito habita dentro de nós, Ele opera na nossa vida essa graça que faz com que o fruto do Espírito seja visto na nossa vida. A beleza de Cristo, ou o caráter de Cristo é imprimido em nós. E essa mudança é vista na nossa história. Você quer ver como dá para testar o processo de santificação? Quem aqui se converteu há mais de 2 anos? Levanta a mão. Quem aqui olhar para trás, percebe que hoje você não é mais a mesma pessoa da conversão? Que hoje a sua vida tem mais santidade, hoje o teu caráter tem mais da beleza de Cristo, você foi ficando livre de algumas rugas, de algumas manchas à medida que o tempo passava, porque o Espírito Santo está operando essa obra de santificação na nossa vida, no nosso coração. Amém, queridos? Essa transformação que acontece de glória em glória. Ele não é mais o mesmo marido se ele está num relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo está transformando. Ela não é mais a mesma esposa. Por quê? Porque ela está em comunhão com Deus. Ele não é mais o mesmo filho para os seus pais. Hoje é diferente, porque o Espírito Santo está trabalhando no coração e na vida dessa pessoa. E se nós pudéssemos olhar para aquelas coisas que a gente vê às vezes em clipes, ou em filmes, quando o rosto da pessoa de repente começa a se transformar numa coisa diferente. Quem já viu isso numa canção? Alguns de vocês vão se lembrar do clipe do Michael Jackson? Mas olha aqui para mim. Se a gente pudesse ver isso, espiritualmente falando, a gente veria como que hoje a nossa vida se parece mais com aqueles que se entregou na cruz por nós, amém? Porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. 2 Coríntios 3,18 fala de uma transformação que está acontecendo, e a gente gosta de usar, né, de glória em glória. Essa transformação está acontecendo na nossa vida, e permita a Deus que à medida que o tempo passa, a gente se torne mesmo mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, amém? Então digo, o Espírito Santo opera em mim a graça da santificação. Agora digo, o Espírito Santo opera em mim fortalecimento e consolo nas tribulações. Tem situação, irmãos, que quando a pessoa de fora, quando olha e vê o crente passar, fala, agora morre.
Essa situação agora mata esse cara. Não dá para se levantar disso aí que ele está atravessando e passando. E de repente você encontra o cara depois de tanto tempo, e você vê que o cara está bem, com um sorriso no rosto, louvando ao Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo opera fortalecimento e consolo na hora da tribulação. Jesus nunca disse que esse mundo seria um parque de diversões. Ele falou isso? Não. Ele disse, no mundo, todo mundo conhece de cor, né? Porque todos nós temos as nossas doses de problemas e tribulações no dia a dia. No mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. Jesus sabia que os seus discípulos enfrentariam incompreensão, muitas vezes dentro da própria casa, dentro da própria família. Eles enfrentariam perseguição, eles seriam acusados falsamente, eles experimentariam decepções. E o Espírito Santo vem para quê, querido? Para nos animar, para nos encorajar nesse momento, para a gente ter uma força que a gente sabe, onde a gente tem uma força que a gente sabe que não vem de nós mesmos, mas é Deus comunicando essa força para o nosso coração e para a nossa vida, para que a gente atravesse e passe por todas as tribulações, amém, queridos? Ele nos sustenta em cada uma delas. Amados, é por isso que os apóstolos apanhavam, eram jogados dentro de prisões, sofriam, e alguns irmãos nossos sofrem, e sofrem muito, sofrem tanto no mundo hoje por crer em Jesus Cristo, e no entanto eles continuam firmes, com um testemunho que brilha diante do mundo e diante das pessoas, porque o Espírito Santo está a consolar, e o Espírito Santo está a fortalecer. Deixa eu te contar uma coisa. Ellen Berhane, eu acho que esse é o nome dela, uma mulher da Eritreia, uma cantora cristã da Eritreia, conta em um dos livros comercializados por Portas Abertas, mas eu acho que quem publicou foi a Editora Vida, que em um certo momento, enquanto ela estava apanhando dos guardas, irmãos, apanhando dos guardas, eles ficavam presos dentro de containers, ela fala, ela compartilha no seu testemunho que um gozo imenso invadiu a alma dela, e não é porque ela gostava de apanhar não, irmãos, é porque o Espírito Santo a envolvia com a graça, para que ela suportasse aquilo que ela estava atravessando. É por isso que a gente vê na história tantas coisas de irmãos nossos morrendo, mas cantando, louvando ao Senhor no momento da morte, porque há uma graça sendo colocada, imprimida, liberada, melhor dizendo, sobre eles da parte do Espírito Santo. Amém? A vida cristã, irmãos, pode ser mais do que nós temos experimentado. E se nos enchermos do Espírito Santo, nós experimentaremos mais da parte do Senhor, amém, queridos? Então o Espírito dá ânimo, disposição, perseverança. Terceiro, o Espírito Santo ilumina e ensina a verdade. Olha o que diz João 14, 26, no mesmo capítulo 14, versículo 26, abra por favor as Escrituras. E aqui eu tenho que concordar com um pregador chamado Paulo Júnior, quando ele fala que às vezes em alguns lugares a pessoa, estou cheio do Espírito, e aí não prega. Ora, se o Espírito ama o ensino da verdade, faz parte de estar cheio do Espírito Santo ensinar e acolher o ensino da verdade, amém, queridos? Vamos lá, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo ensina. Quer ver só? É aquele momento que você está com a Bíblia na mão e você passa por um texto que você já tinha passado por ele algumas vezes. Mas de repente você passa por ele e parece que de repente um óculos é colocado na tua cara, ou então um véu é tirado e você consegue compreender aquilo de uma forma que você nunca havia compreendido e visto antes. Com quem já aconteceu? É o trabalho do Espírito Santo, irmãos, nos ensinando as Escrituras, nos guiando à verdade, iluminando a revelação que Ele mesmo inspirou para que fosse escrita. Há um texto das Escrituras em Atos 8,
quando um eunuco etíope vem para Jerusalém para adorar, e ele está indo embora na sua carruagem, e ele está lendo o texto do profeta Isaías, e ele vai lendo o texto do profeta Isaías, o Espírito Santo pega Filipe e leva Filipe para lá. Filipe, então, ao passar a carruagem, o Espírito Santo fala, junta-te a essa carruagem, ele se ajunta à carruagem, e começa a correr do lado da carruagem, eu imagino dessa forma a história, e aí ele ouve que o eunuco está lendo Isaías, e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco diz assim, como eu vou entender se ninguém me explicar? Então Filipe começa a ensinar aquela escritura para ele. Filipe aqui pode muito bem, para a nossa ilustração nessa manhã, ser símbolo do Espírito Santo, fazendo o papel do Espírito Santo, ensinando aquilo que as escrituras dizem. É por isso, irmãos, que algumas pessoas, elas não têm pregadores perto delas, mas elas, de alguma forma, as escrituras chegam na mão delas, e elas começam a ler as escrituras, e elas começam a ser transformadas pelo Senhor, e elas começam a entender que aquilo que está escrito aqui é a verdade, porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, amém, queridos? O Espírito Santo ensina a verdade e nos faz lembrados das palavras de Jesus, em momentos que nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Quarto, o Espírito Santo lidera e dirige a vida do cristão. Romanos 8,14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha aqui para mim, ser guiado pelo Espírito de Deus não é privilégio de pastor. Irmãos, no Novo Testamento, na Nova Aliança, na época em que nós vivemos, não há apenas alguns privilegiados que são ungidos pelo Espírito e outros não. E aqui eu falo daquela unção comum que é dada a todo cristão. Nós somos um reino de sacerdotes, habitados pelo Espírito Santo. Nós podemos ser guiados e orientados pelo Espírito na nossa vida, no nosso dia a dia, amém, queridos? Isso é algo para as nossas vidas. E é interessante que essa palavra que foi traduzida por guiado, ou guiar aqui em Romanos 8,14 é ago. E o que significa isso em grego? Significa guiado, significa liderar, dirigir, orientar, conduzir. E é interessante que essa palavra também significa um líder apegando-se a alguém e dessa maneira levando alguém até o seu destino. Que coisa fantástica! Amados, nós não precisamos de coach, nós temos o Espírito Santo a nos guiar e nos orientar constantemente junto conosco, nos levando até o destino que Deus tem para a nossa vida. Eu me lembrei do Salmo 73, quando Asaf escreve o Salmo 73, ele diz assim, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Eu sou guiado enquanto na terra, amém? Pelo Espírito Santo, e depois recebido na glória, que é o nosso destino, pelo Senhor, amém? O Espírito faz essa obra na nossa vida. Quinto, o Espírito testemunha da nossa filiação divina. Hoje você cantou, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Romanos 8,16, abre por favor a sua Bíblia lá. Diz assim o texto das Escrituras, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, eu experimentei, por graça de Deus, o milagre do novo nascimento, no ano de 1993. E eu não fui daquelas pessoas que começam a ir na igreja, depois de algum tempo, então, ela entende a mensagem, ela se converte. Comigo a coisa foi bem rápida. Eu me lembro que Deus usou a instrumentalidade de um sonho. Por conta desse sonho, eu fui até a igreja, e depois que eu fui para a igreja, não saí nunca mais. Eu me lembro de mim, era cobrador de uma loja, office boy de uma loja aqui em Araçatuba, a loja ainda está hoje ali na rua 15 de novembro, mas como não ganhei cachê, não vou fazer propaganda, ali na 15 de novembro, e eu me lembro que eu saía para fazer as cobranças, e eu dava risada sozinho no meio da rua, tamanha era a alegria da salvação que eu sentia dentro do meu interior, porque a graça havia alcançado a minha vida. E eu sabia, a partir do momento que eu experimentei o novo nascimento, eu sou de Deus.
E essa consciência me acompanha por onde quer que eu vá. Eu posso experimentar, de repente, alguns momentos de frieza espiritual, mas dentro de mim é uma testificação: você é de Deus, você pertence a Deus. A gente pode deslizar, a gente pode escorregar, mas dentro de nós há algo testificando: você é filho, você é de Deus. E essa obra quem faz é o Espírito Santo na nossa vida. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é de Jesus, sabe que é de Jesus. Amém? Sabe que a sua vida pertence a um outro. Sabe que não pode viver mais da mesma maneira como vivia antes da conversão. Sabe que deve se dedicar à presença do Espírito. E aqui, caminhando, irmãos, para o término dessa mensagem, para o término dessa mensagem, eu quero lançar uma pergunta. Ora, se todas essas graças do Espírito Santo nos são dadas, vamos lá, a graça da santificação, a graça do fortalecimento e do consolo, a graça da iluminação e do ensino da verdade, a graça da liderança, do guiar do Espírito Santo na nossa vida, e a graça da testificação, se todas essas graças nos são dadas pela presença do Espírito na nossa vida, por que alguns experimentam mais e outros menos dessas graças do Espírito? Porque para alguns isso que eu estou falando aqui nessa manhã é tão real, é tão palpável, e para outros parece que é uma coisa um tanto quanto distante. Embora tenham crido em Jesus, embora tenham provado do novo nascimento. E aqui eu posso falar para você que existem dois motivos pelos quais isso acontece. Primeiro, busca. Aqueles que estão mais envolvidos com as coisas do alto, que leem as Escrituras, que oram, que levam a sério, se envolvem com as coisas do dia a dia, de Deus, irmãos. Essas pessoas acabam experimentando mais das graças do Espírito Santo, elas sentem mais isso. Isso é mais real para elas. E aqueles, no entanto, que adotam aquela postura, que é uma postura parecida com aquelas pessoas na época de Neemias, que não quiseram se envolver com a construção dos muros, que a Bíblia diz assim, que eles não quiseram se envolver, talvez porque pensavam que tinham coisas mais importantes para fazer, eles experimentam menos dessas graças do Espírito Santo na nossa vida, na vida deles. Busca, em primeiro lugar. Segundo, por conta dos ratos mortos. Olha para o seu irmão e diga: muitas vezes a culpa é dos ratos. Pastor Enéas Tonini, um dos grandes líderes da renovação espiritual que aconteceu na década de 60, no meio dos batistas, renovação que deu origem à nossa própria denominação, Igreja Batista Nacional. Ele conta que ele tinha o costume de ter momentos de descanso numa vila, lá em Minas Gerais. Eu não lembro o nome da vila agora. Mas ele conta que uma vez ele ouviu alguém falando que de repente acabou a água da cidade. E por que acabou a água da cidade? Os homens se reuniram, foram procurar por que tinha acabado a água da cidade, e eles descobriram que tinha um rato morto no lugar onde levava água para as pessoas, e por isso a água não chegava até elas. Por isso a água não chegava até lá. E aí quando eu digo assim, por causa dos ratos mortos, irmãos, é porque existem coisas abrigadas às vezes no nosso coração e na nossa vida que funcionam como esses ratos mortos. Pecados que às vezes são acariciados por nós. Pecados que às vezes são mantidos dentro do nosso coração. E áreas da nossa vida que nós não queremos entregar para o Senhor. E por isso não experimentamos a plenitude do Espírito Santo. Não experimentamos o fluir pleno dessa graça de Deus que deve ser liberada sobre a nossa vida. Então nessa manhã, irmãos, eu quero rogar a você, em nome de Jesus Cristo, tira o rato, para que você possa viver numa dimensão maior esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, para que você possa ser cheio do Espírito, para que vir para a igreja não seja um peso para você, servir a Deus não seja um peso para você, mas seja motivo de alegria. Amém? Quantos compreendem o que eu estou falando? Então olha para o seu irmão e diz: tira o rato, meu querido. Tira o rato. Há mais do que nós temos experimentado.
Nós temos a graça de, em grande parte das vezes, desse púlpito vir fluir um evangelho límpido, puro, sem mancha. Isso é uma grande bênção, a gente tem que celebrar. Amém? Mas, queridos, nós precisamos, como congregação local, atentar mais para a obra do Espírito Santo. Amém? Porque é desejo de Deus usar a nossa vida. É desejo de Deus que nós ganhemos almas para Jesus. Amém? E lembra do que eu comecei dizendo hoje? Ninguém vai se reunir ao redor da cruz se o Espírito Santo não o trouxer. Quanto mais cheios do Espírito Santo formos como igreja, as pessoas entrarão por essas portas e vão reconhecer: Deus está no meio deles. Eu quero servir o Deus que eles servem. Amém, queridos? Busquemos essa graça da parte do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Fica de pé, querido, por favor. Aqueles que desejam uma experiência maior com a pessoa do Espírito Santo, ou viver experiências com o Espírito Santo. Eu já vivi algumas, irmãos, principalmente em momentos particulares de oração, e compartilhava isso com alguns irmãos, obreiros da igreja, na sexta-feira à noite, ali na sala da justiça, no gabinete. E foi até bom que eu vivi assim, para que quando contasse ninguém pudesse dizer assim: não, foi por conta do ambiente, você estava condicionado pelo ambiente que você estava. Eu pude viver algumas experiências fantásticas com a pessoa do Espírito Santo. Eu me lembro de um dia, num momento de oração, depois de um tempo de oração, completamente embriagado pela presença de Deus, eu ria e chorava ao mesmo tempo no quarto de oração, porque a presença do Espírito Santo me envolvia naquele momento. E olha aqui para mim, a vida cristã precisa dessas experiências. Os cristãos precisam delas. Amém? Há um momento só em que a gente é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, mas os enchimentos, as experiências de plenitude do Espírito são momentos que devem se repetir na nossa vida. Amém? E você que deseja tirar os ratos nessa manhã, você que deseja viver coisas novas com o Senhor, eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir à frente em nome de Jesus, e começar a ocupar os lugares que estão, não tem lugares aqui, né? Mas ocupar esse espaço que está aqui na frente, por favor, enquanto uma canção vai ser colocada, e a gente adora o Senhor com ela. Pode subir a canção. Já recebeu o dom do Espírito Santo, conhecido como variedade de línguas. Seja livre para orar para a comunidade de oração nesse momento. A gente está no momento de oração.
Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Oh, Espírito Santo! Oh, Espírito Santo!
O Espírito Santo é Deus, Ele quer nos abençoar. Nós podemos chorar na presença dele. Podemos buscá-lo, sabe, até sentir que as penas estão vãs, até nos ajoelharmos diante dele. Amado, quem não quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo é o diabo. É Satanás, porque daí nós vamos viver mais na carne do que no Espírito. É da vontade de Deus que você e eu, que nós e vocês, Senhor, cheios do Espírito Santo. Pode voltar para o teu lugar, querido, em nome de Jesus. Amanhã, à noite, nós nos reuniremos novamente, às 8 horas. Hoje, durante o período da escola bíblica, irmãos, e venha na escola dominical, você tem perdido bons estudos, boas coisas para edificação. Foi nos dito que às vezes nós elegemos algumas pessoas dentro do meio evangélico e tomamos a palavra delas como se fosse infalível. O Fabrício falava da infalibilidade papal. Tomemos cuidado com isso, irmãos. Tomemos cuidado com isso. Amém? Tomemos cuidado com isso. Olha aqui para mim. Deixa cada um viver sua experiência com o Senhor. Amém? Pastor Enéas Tonini conta, e eu já contei isso aqui, quero contar de novo, que ele estava numa busca, porque ele havia entendido através do estudo da Escritura, que havia mais do que ele tinha experimentado, havia essa renovação espiritual. E ele conta que um dia ele acordou, orou 1 hora e pouco, foi, tomou café da manhã e voltou para orar. E depois de ter orado mais, não me lembro se foram 2 horas, mais um tempo, ele levantou de sobre os seus joelhos, assentou, buscando a presença do Espírito Santo, buscando esse batismo, essa experiência de plenitude, como você quiser. E aí ele escutou uma voz audível: entrega. Entrega a biblioteca. Nada contra a biblioteca, mas ele tinha uma biblioteca que tinha um número de volumes superior a 4.000, e ele se orgulhava da sua biblioteca. E ele disse então para o Espírito Santo: entrego. E aí ele escutou de novo: entrega. Entrega o colégio. Ele era diretor do Colégio Batista em São Paulo na época, além de ser pastor da Igreja Batista de Perdizes. Ele falou: entrego. E ele escutou então pela 3ª vez: entrega. Entrega a igreja. Ele falou: eu entrego. E a 4ª vez ele escutou: entrega. Entrega a família. Porque a natureza do ministério dele, a partir daquele momento, seria viajar ao Brasil, falando de avivamento espiritual. E ele falou: entrego. E depois dele entregar, ali, sozinho, ele e o Senhor, ele recebeu a experiência de revestimento de poder da parte do Senhor. E começou a queimar, irmãos, e foi uma bênção no Brasil inteiro. E até hoje, lê-se os seus livros e conta a sua história. Alguns chegam a contar que às vezes viajava, ia para a casa de algum crente, ficava hospedado, e quando eles estavam indo a pé para a igreja, para o culto, gente ficava endemoniada no meio do caminho. Tamanha era a graça e o poder de Deus que estava sobre a vida deles. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Amém? Chega perto da pessoa da sua família que está aqui nessa manhã. Vamos orar por nossas casas? Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por nossas famílias, louvar o Teu nome pela graça do Senhor que tem sido derramada sobre o nosso lar. Deus, eu oro pedindo ao Senhor que os relacionamentos conjugais aqui sejam abençoados pelo Senhor, que haja quebrantamento de coração, que haja graça dada pelo Teu Espírito Santo às vidas que aqui estão, às famílias que aqui estão nessa manhã, que o Senhor nos ajude como pais a instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, na Tua presença, que o Evangelho seja lido através da nossa vida. Essa é a minha oração diante do Senhor, que a Tua provisão, Senhor,
Que a tua paz, meu Deus, que a tua presença invada os lares, Senhor, produzindo transformação, produzindo, ó Deus amado, o milagre do novo nascimento na vida daqueles que ainda não te conhecem. Senhor, dissipando toda a treva. Essa é a nossa oração diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre você e te dê a paz, e que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Abraça teu irmão e diga: Jesus é Deus. Espera aí que a pastora tem um recado, mas pode abraçar, abraça aí.